Fala pessoal, beleza? Eu sou o Matheus e hoje eu quero ter uma conversa aqui de jovem para jovem sobre os desafios que a gente enfrenta, né, nesse caminho, nessa transição da adolescência para a vida adulta, nessas dificuldades psicológicas, dificuldades da saúde que a gente encontra na vida. E para começar, eu acho legal trazer uma definição sobre o que é ser jovem, né? Eu acho que ser jovem é muito mais do que apenas a sua idade biológica. Ser jovem é ter uma energia, é acolher o belo, é fazer o bem, é buscar fazer a diferença, é acreditar, sabe? Ter aquele brilho no olho de olhar e falar assim, cara, eu tenho muita coisa para viver, muita coisa para fazer, muitos lugares para conhecer, muitas pessoas para conhecer, muita história para viver, sabe? Eu acho que é essa energia do jovem, sabe? Eu acho que é muito mais do que a sua idade biológica, né? E a gente sempre tem que se lembrar que, assim, vai ter muito desafio durante a vida e a juventude é uma fase essencial, né? A gente está se solidificando na vida, a gente está começando a entrar na vida adulta, começando a passar por muitos desafios complexos e muitas vezes pesados da vida. Então a gente perde o nosso valor, a gente começa a, sei lá, enxergar o mundo de formas deturpadas e tristes e solitárias e horríveis, né? E a gente se esquece de que nós somos o valor maior da criação de Deus e que também, né, nós somos a voz e alma do universo, sabe? Tipo, a gente se esquece, simplesmente se esquece de todo o brilho que a gente tem, né? Do brilho que Deus nos deu. Que é algo assim que dá até vergonha, né? Muitas vezes você fala, tipo, caramba, como que eu tenho um valor imensurável, universal, assim, sabe? Tipo, eu, que sou um cara falho pra caramba, que vivo, sei lá, procrastinando, errando, não atingindo o meu melhor, assim, eu falo, puxa vida, como que eu tenho tanto valor assim, sabe? Por que que, né, Jesus faria tudo de novo por mim, sangrou por mim, cara, né? A gente tem que entender que esse valor, ele é nosso, não importa, tipo, se você tá na sua melhor versão ou se você tá na sua pior, cara, esse valor é seu, você não vai fazer nada que vai tirar esse valor, entendeu? Eu só acho que a gente tem como honrar esse valor, lutar por ele, ou tipo assim, é, não fazer por merecer, entendeu? Mas a gente nunca vai perder esse valor. Você pode ter feito as maiores cagadas da sua vida e Deus continua te amando, cara. Deus continua te colocando num pedestal assim muito alto, velho. Então a gente tem que ter essa enxergar isso às vezes, sabe? Tipo, e pensar, puxa vida, olha o quão realmente eu sou importante. Eu não sou mais um, eu não sou essa noção de mais um na multidão, como se ninguém fosse nada, ninguém. Cara, isso não existe. Né? O ser humano tem uma beleza, a gente tem que lutar por ela, né? A gente tem que acolher a beleza da vida. E isso é ser jovem, né? Então, é, encontrar uma causa para dedicar a nossa vida também é muito importante, porque você tem energia. Então você precisa direcionar ela para algum lugar, entendeu? Porque, por exemplo, se você puxar um bloco, puxar um pouquinho, assim, para cada direção diferente e gastar um monte de energia, ele quase não vai andar. Agora, se você der uma puxada naquele bloco em uma direção só, ele vai andar muito. Então a gente precisa encontrar essa direção para usar essa energia, essa força que a gente tem, né? E bom, para entender como você está nesse momento, como eu estou, pô, tô triste, tô feliz, tô animado, não tô. A gente precisa entender a gente como um todo, né? Então, nós, né, nós jovens, estamos aqui no meio da fé, dos nossos hábitos, das nossas famílias, emprego, etc. Então, vamos ter uma reflexão agora sobre isso, tá? Sobre aonde você se encontra, sobre como está o meio em que você está inserido, né? Então, começar aqui com a família. A família é a base de tudo, né? Mas assim, a família a gente não escolhe, né? Muitas pessoas tiveram histórias conturbadas no passado, tiveram uma família que não acolheu tanto, mas enfim, tem também pessoas que tiveram famílias que foram muito acolhedoras,
e acho que a gente só tem que agradecer, né? Porque sem eles a gente não existiria, sabe? E alguma coisa você aprendeu com a sua família, tenho certeza. E às vezes o Padre Léo, né, ele fala do termo família, né? Ilha, no sentido de das pessoas estarem ilhadas, né? As pessoas não se conversarem, não se amarem, não se respeitarem. Então, eu acho que vale muito a pena você ter essa reflexão. Eu acho que não tem um 8 ou 80, sabe? Não é tipo, ou a sua família é perfeita, ou são várias ilhas de pessoas assim totalmente. Não. Eu acho que é um meio termo. Pode ser que penda mais para um lado ou para o outro. Então, analise isso sobre a sua família, como que tá na sua casa, como que tá com seus irmãos, seus pais, seus pets, seus tios, seus primos. E se você identificar que existem essas ilhas, busque ser uma ponte entre essas pessoas, sempre. Não tem motivo pra gente gostar de ficar nessa situação, sabe? Tipo, separado, ilhado dos outros. Eu entendo se você for uma pessoa mais introvertida, mas não vai ser uma ilha, né? Tipo, ó, você aqui ou lá. Não, é tipo, eu fico mais na minha, mas a gente continua junto. Posso contar com você. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, tá? A fé é muito importante, sem dúvida nenhuma, você rezar, exercitar a sua fé todo dia. Eu, por exemplo, quando eu me sinto desanimado, triste, sem sentido, sem saber para onde ir. Eu falo, cara, eu sou uma porcaria, sabe? Você fica assim, sem chão. Cara, é impressionante. Você se coloca em humildade e vai ler, vai rezar, né? Vai estudar uma fala de algum santo, de algum padre, a Bíblia. Cara, na hora você já começa a ganhar uma força, assim, recarregar, né? Porque a nossa força natural contra os desafios, contra o mundo, contra o inimigo, né? O cara lá de baixo, cara, a gente não consegue, tá ligado? A gente realmente precisa, tipo, da intervenção do Espírito Santo e de Deus, senão, meu irmão, não vai dar, né? Então, sempre buscar tá muito próximo da sua fé, né? Com certeza. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos mais ou menos também, todos eles, tá? Os hábitos que a gente precisa cuidar da nossa saúde também, não é nenhuma novidade. O nosso corpo é aquela história, né? Meu corpo, minhas regras. Não, espera aí, cara. Como assim você comprou o corpo? Tipo, você mereceu ele? Cara, você ganhou esse corpo assim, você tipo foi incorporado em um corpo, né? Um templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar dele, né? Você precisa se manter saudável para você conseguir aproveitar, né, o mundo, a criação de Deus e conseguir conhecer pessoas, lugares, etc. E atingir sua melhor versão, né? Ele faz parte do nosso pacote, né? Claro, nossa alma é muito mais valiosa, inclusive. Trago aqui uma reflexão, né? A gente vê um aumento assim inigualável de toda a história. Se você comparar cabeleireiro, clínica de estética, academia, tantos lugares para cuidar da imagem exterior do homem. Nunca houve tanto assim na história, né? Muito, 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 muito loja de roupa e moda e não sei o quê. Só que se você observar a questão de como as pessoas se sentem, né, da autoestima, cara, a gente também nunca teve tanto problema de autoestima quanto hoje, né? Então, fica a reflexão, né? Se a gente tem realmente um corpo saudável e uma alma saudável, ou se a gente tem um corpo bom, saudável e uma alma doente, né? Tem que ficar esperto. Aqui eu também trago a questão do emprego, né? O que vai ser aquilo que você vai exercer pelo resto da sua vida, né? Como jovem, a gente se sente muito pressionado, tipo, nossa, eu preciso escolher, preciso acertar, preciso ser rico, preciso ganhar poder e ganhar influência e tal. Mas, cara, calma, calma, a gente ainda é jovem, a gente precisa buscar, para construir uma jornada boa, a gente precisa buscar entender qual vai ser a nossa função no mundo, né? O que você vai querer fazer no mundo, entendeu? E não só o que você vai querer receber. Né? Porque se você não entende o que você quer fazer, cara, você não vai conseguir receber o que você teoricamente quer, entendeu? Você precisa sentir também uma paixão por aquilo. É uma.
é uma inclinação natural, sabe, para determinada função. Por exemplo, eu estudo medicina porque eu senti, né, uma inclinação que eu não sei explicar para cuidar das pessoas, para ouvir as pessoas. Então, assim, eu comecei a analisar essa função que eu exerceria, seguindo essa paixão, e, cara, me deu um estado de plenitude, sabe? Então, eu acho que eu consegui entender o meu papel profissional da minha vida, né? Que eu vou começar daqui a alguns anos. Também é importante falar aqui sobre a questão do mundo, né? O mundo como um todo mesmo. As pessoas, os países, a mídia, eles divulgam muitas notícias, muitos riscos, muitos medos, muitas agonias, muitos exageros, mentiras. Então, por exemplo, eu apareço aqui pra vocês e começo a falar que eu ganhei milhões de reais e não sei o que. Às vezes é até mentira, cara. E você pode ficar aí triste, sabe? Nossa, mas esse cara aí, só falando porcaria, ganhou milhões, né? Como que eu tô aqui sem ganhar nada? Às vezes é mentira. Você fica mal, né? Ou eu começo a mostrar aqui um monte de notícia ruim de que você tem que acabar com a sua vida e desistir. Cara, toma muito cuidado com esse bombardeio negativo do mundo, né? Deus sempre avisa que o mundo, ele é ruim, muitas vezes, e ele vai cair em cima de você e vai cair em cima de mim. Então a gente tem que ficar esperto, cara. Senão você fica aí o dia inteiro na internet vendo vídeo de briga de rua, de violência, de acidente. Cara, não. Isso não é uma coisa boa, entendeu? Aqui também eu trago uma reflexão, né? Se você pegar, pode fazer isso um dia, pegar um balde vazio e dar uma paulada assim nele. Nossa, vai fazer um barulhão, ele vai cair, vai rolar, vai cair no chão, vai fazer um barulhão. Depois você pega esse balde, você enche ele de água, e aí você dá uma paulada de novo, com a mesma força. Cara, não vai fazer nada, entendeu? Por quê? Porque, tipo, ele tem conteúdo, ele tem uma base que vai sustentar ele quando ele sofreu impacto externo, tá? Então ele não vai reverberar esse impacto, né? Ele não vai transmitir isso e fazer um estardalhaço, entendeu? Ele simplesmente vai receber o impacto e tranquilo. Mas é óbvio, né? Como tudo, né? Se você dá uma paulada assim suprema nele, ele vai estourar também, né? Então sempre também lembrar que a gente não é porque a gente tem conteúdo e é uma pessoa firme que a gente, pô, pode acabar com a humildade e achar que vai conseguir tudo, porque não vai, né? Aqui tem as outras micro-influências que a gente sofre, né? Através das nossas conversas, das músicas, dos filmes, dos sonhos, e tudo isso tem um valor muito grande. E a gente não enxerga esse valor muitas vezes. Por exemplo, as palavras que a gente fala. Cara, a palavra que você fala, ela não volta, né? E isso é algo, cara, materializar um pensamento, uma abstração e transformar isso numa palavra, numa mensagem, cara, isso é muito forte. Isso é um dom, tipo, um dom muito poderoso. A gente simplesmente sai falando qualquer coisa, fofocando, falando besteira. Cara, você não tá entendendo o tamanho disso que a gente tem, né? Eu também falo muito. E eu me sinto mal depois, porque eu falo, cara, isso é um presente de Deus e eu tô usando muito mal, né? O dom da fala. Então, cuidar com as conversas, as músicas, as frequências. Elas atuam demais, né, cara, no lobo temporal aqui, cara. Nossa, na área de Broca, enfim, várias áreas da neurociência. E elas vão atrapalhar, não, né? Elas vão interferir nas suas memórias, no seu funcionamento, na sua tomada de decisão. Cara, elas vão pegar pesado no cérebro. Então, se você ficar ouvindo muita música ruim, com letras ruins e tal, o tempo todo, porque assim, tem situações e situações, sejamos honestos. Mas ficar o tempo inteiro ali se bombardeando com ondas sonoras pejorativas pro seu cérebro, cara, não é algo bom. Os filmes que você assiste, o que você tá enxergando ali, entendeu? Você tá enxergando histórias boas de superação ou histórias de violência e tristeza e morte e não tá tirando nada de bom disso, sabe? Os seus amigos, a natureza, como você se veste, cara, tudo isso importa, sabe? Tudo isso é muito grandioso. E a gente só vai vivendo no automático, entendeu? Só vai ouvindo o que tá na moda, vejo qualquer filme, falo qualquer palavrão, qualquer besteira, não tô nem aí.
Meu amigo é qualquer um ali que tiver, sabe, que tiver fazendo qualquer coisa ali, eu não tô nem aí, eu entro no meio. Então a gente leva tudo na barriga. Isso é um grande erro, um grande, grande erro. A gente tem que reparar muito mais nos detalhes da nossa vida, que é nesses detalhes que mora o segredo, né? Então, aqui também eu trago uma reflexão, né? Não tenho nada contra galinhas e águias, tá? É só uma reflexão de que às vezes você é uma águia, né? Tem um potencial de voar muito alto, só que você só fica se enfiando no meio das galinhas lá no galinheiro. Cara, você não vai usar esse potencial que você tem, entendeu? Você vai ficar ali no meio que não vai te propiciar atingir o seu melhor, entendeu? Então você pode mudar pequenos detalhes da sua rotina que vão te ajudar, tá? Mas eu também deixo um aviso que eu não gosto da visão determinista das pessoas, por exemplo, então se você pôr uma águia no meio das galinhas assim, se eu tiver só no meio de gente ruim, eu não consigo ser bom. Cara, não concordo. As pessoas conseguem sair da maior lama possível e voar muito, tipo, assim como ela também pode estar com um grupo de pessoas incríveis e cair pra caramba, sabe? Então é importante, mas você é a chave, né? Não é o resto, não é a música, nem o filme, não, é você, tá? Então aqui, né, o que é liberdade, né? A liberdade, ela te leva à felicidade se estiver unida à verdade e à responsabilidade. Porque o pessoal fala, eu quero ser livre, eu quero escolher, eu quero mandar em tudo, democracia, eu quero cuidar do meu corpo do jeito que eu quiser e tal. Isso que é liberdade. Então você é feliz pra caramba, cara, não é assim, né? Se você não usar bem a liberdade que você tem, e você tem uma liberdade que ninguém pode tirar, que é a liberdade da sua alma, da sua mente, né? Cara, se você não alinhar isso com a busca pela verdade, né, de conhecimento, de estudo, de fé e responsabilidade pelos seus atos, você nunca vai ter a felicidade de fato, entendeu? E a felicidade também é muito complexo. A gente pode até gravar outro vídeo só sobre felicidade, né? Escolhas levam a renúncias, né? Sempre que você faz uma escolha, você está renunciando infinitas possibilidades para escolher uma, né? E isso te torna uma pessoa madura, uma pessoa que consegue olhar, escolher e falar: é isso, peguei esse caminho, todos os outros milhares, milhões, infinitos, hipotéticos, ficaram para trás, né? E siga, apenas siga em frente, cara. A escolha já foi tomada, às vezes não tem mais como voltar e tá tudo bem, né? Porque se você tem um problema, só que você não consegue resolver esse problema, ele não é mais um problema, entendeu? Só é um problema até você poder resolver, cara. Se não for mais possível, então não é um problema, entendeu? Não- tipo, já era, virou uma característica ali, algo que já não deve mais ser enxergado como um problema, entendeu? Muitas escolhas são assim, a gente só tem que seguir em frente e pensar no próximo passo, no lugar de ficar chorando pelo último que a gente deu, né? Que já não adianta mais, entendeu? A gente sempre vai estar sujeito a muitas provações e muitas tentações na vida, tipo, desde as menores até as maiores, por exemplo. Fui em uma festa, pô, pessoal lá, descoladão, usa droga aí e tal, vamos lá, tentação pra caramba, muito forte, né? São exemplos maiores, né? A tentação de trair o seu namorado, sua esposa, sei lá eu, uma tentação grande, né? E também tem as menores, por exemplo, preciso estudar, preciso treinar, não, vou ficar aqui no celular comendo doce, sabe? Preciso seguir essa dieta aqui porque eu preciso melhorar minha glicemia, tô ficando diabético, mas nossa, olha aquele bolo ali, entendeu? As tentações da menor até a maior, cara, todas você tem que tomar cuidado, né? E é uma luta constante. E aqui, essa frase que eu penso muito, é muito importante a gente sempre entender que a luta que a gente vive, né, é fazer o seu melhor e acreditar que você pode ser e fazer a diferença.
Porque às vezes, cara, a gente tá parado assim, na cama, cansado, desanimado. Você tá sem conseguir fazer nada na sua vida, você fala, caramba, cara, tô desanimado, fraco pra caramba. Não acho que eu vou conseguir ser bom, que eu vou conseguir ajudar o mundo, sabe? Eu acho que eu só vou viver aqui e tal, e tudo vai continuar a mesma coisa depois que eu morrer. Cara, a luta nossa também é aí. A gente precisa lutar para falar para nós mesmos em meio a esse mundo cheio de coisas malignas e também, ó, a gente também tem um pouco de mal, de mal em nós, né? Tem que tomar cuidado também para não ficar só achando que o mundo que é ruim e a gente que é bom, né? E a gente tem que entender, cara, que você pode fazer a diferença, você vai fazer. Você tem que falar, cara, não, eu vou levantar e vou lutar até o meu último dia de vida e eu vou mudar alguma coisa nesse lugar aqui para melhor, né? Por favor, para melhor. O mínimo que seja, cara, eu vou mudar isso aqui, entendeu? Você tem que lutar dentro de você mesmo para entender isso, para se permitir a fazer a sua diferença nesse mundo, né? E fazer o seu melhor também, cara. Às vezes o seu melhor é óbvio, né? Que é bem cringe, assim. Ah, nem sempre o seu melhor é um 10, né? Entendeu? Mas você tem que lutar, entendeu? Puxa, mas eu tirei uma nota ruim, fui mal, não consegui passar em alguma coisa, algum processo seletivo. Mas, cara, o seu melhor é toda a sua jornada, não é só o resultado, entendeu? É isso que você tem que entender. Eu nunca estudei como antes, nunca treinei como antes, ou às vezes está num momento muito difícil da sua vida e você estudou muito pouco. Só que, tipo, dentro do contexto que você tá, aquele pouquinho ali, cara, foi uma dificuldade mil, sabe? Então você deu o seu melhor também. Então sempre, cara, vai até a exaustão, cara. E aí você vai estar dando o seu melhor, entendeu? Independentemente do resultado, você tem que estar batendo sempre contra suas dificuldades, seus medos. Você tem que se levantar e lutar sempre, né? Enfrentar os desafios e encontrar o significado, né? Isso aqui, cara, eu acho que é o ponto mais importante do vídeo, tá? É encontrar o significado para tudo que a gente faz na vida. Como eu disse aqui em cima, os pequenos detalhes no fim formam um todo. E se você dá significado para os pequenos detalhes da sua vida, o todo da sua vida vai estar cheio de significado, cara. E se você tiver esse significado, você vai entender o seu valor, você vai entender tudo que Deus fez, Deus criou, você vai entender a verdade que vai te levar para a felicidade, entendeu? Então, algo bom aconteceu na sua vida? Observa, contempla aquilo, fala: puxa vida, que incrível, passei na faculdade, nossa, que legal, beleza, só vou ir para uma festa aqui, é isso? Não, reflita sobre sua história, sobre para onde você quer chegar, quais serão os seus desafios, qual que é seu planejamento para lidar com essa faculdade, entendeu? Contemple, né? Contemple. E entenda o significado disso tudo, entendeu? Por que que eu tô aqui, cara? Por que que eu passei nessa faculdade e não em qualquer outra coisa, sabe? Por que que eu escolhi isso, sabe? Tipo, entenda o significado. Isso é muito bonito. E às vezes a resposta não vem na hora, não, tá? Mas fica aquela pulguinha atrás da orelha. E para as coisas ruins também, né? Os desafios da vida. Pô, acabei de discutir com minha família, momento chato. Pô, errei, não errei. Calma, reflete, encontra o significado para aquilo. O que que eu estava certo, o que que eu estava errado, qual que é o contexto, o que que minha mãe falou, o que que meu pai falou, o que que eu posso melhorar, entendeu? O que que eu posso levar daqui para frente. Como eu vou me lembrar disso que aconteceu, sabe? Encontra o significado das coisas, cara. De tudo. E aqui, né? Essas provas e desafios são como o fogo, né? A forja que vai dar têmpera pro aço, né? Que vai deixar a espada realmente forte. É a pressão, o fogo, as batidas, né? É isso que a gente precisa entender, cara. Se você quer entender esse valor todo que você tem, e você vai apanhar muito, porque o inimigo odeia esse valor que a gente tem, muitas pessoas também odeiam, você vai cair sobre essa muita essa pressão aqui,
Mas se você entender que essa pressão que vai te tornar alguém incrível, top. Aí você entendeu o jogo, né? Aqui também, né? Se você o mundo mandar em você, né? Você viver para o mundo, você vai se tornar alguém mundano. E se você usar o mundo, né? Usar a nossa realidade para viver para Deus, você vai se tornar alguém divino, cara. Então, mais uma reflexão aí, tá? Depende de você. Assuma a responsabilidade e busque a verdade, tá? Assuma a responsabilidade pela sua vida, pelas suas ações e pela sua jornada, pelo seu valor, né? Assuma essa responsabilidade e inicie sua jornada em busca da verdade, em busca do aprimoramento, da batalha, da luta, da renúncia, da maturidade. E assim, né, a gente vai conseguir encontrar plenitude, paz de espírito e vai conseguir ter uma boa juventude e ser jovem por mais, nossa, até Deus permitir, tá? Então é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado.